Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bem, vamos ler Josué, capítulo 1, o versículo 5, a nossa leitura, para termos uma meditação que eu creio que ajudará todos quantos creem nesta mensagem e no ministério do profeta que já revelou toda a palavra. Josué capítulo 1, verso 5. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Grande Criador, que cada um de nós venhamos descobrir nosso lugar, nossa posição no corpo de Cristo. Que nenhum de nós estejamos no lugar errado, mas que tenhamos a direção do Senhor, a luz da sua palavra, para nos encontrarmos no lugar devido que te agrada dentro do corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Encontramos o Josué deste dia. A vida de Josué, descrita aqui no seu livro, capítulo 1, eu creio que para nós acompanharmos todas as bênçãos que estão reservadas dentro desta escritura, para nós será uma satisfação, uma alegria, porque ele diz: nenhum se susterá diante de ti. Ninguém conseguiu vencer, parar diante de Josué, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele sabia que Deus tinha ido com Moisés,
tinha trazido pragas sobre o Egito, tinha aberto o Mar Vermelho, e agora ele tinha uma promessa para com ele também, que Deus seria com ele. Serei contigo. E a primeira coisa que Josué encontrou foi um rio também para atravessar. E ali estava a prova, porque a arca foi posta na frente, os sacerdotes vinham atrás da arca, que a palavra sempre tem que estar na frente do pastor, na frente do sacerdote. Aí nós caminhamos na direção daquela palavra. Foi isto que Josué fez. Tinha capacidade para poder guiar aquele povo, que eram milhões de pessoas. Não era fácil. Mas ele tinha a promessa: serei contigo, como fui com Moisés. Então, se ele abriu o Mar Vermelho, o que Josué creu, ele vai abrir o Jordão também. E foi o que aconteceu. Ele precisou daquela bênção, e sendo que a promessa era abrir a água se abriu. Ele diz: quando os levitas colocassem seus pés na beira do rio, o rio abriria. E eles colocaram os pés, o rio abriu, porque a arca estava na frente. Eram levitas, homens ordenados, homens que nasceram para aquele fim, que estava carregando a arca. Eu creio que cada um de nós, não desmerecendo ninguém, mas cada um de nós devemos ter a segurança, cada pastor tem que ter a segurança de que ele é um levita hoje, carregando a arca. Certo? Ele pode carregar esta palavra. Ainda que no tempo dos levitas, aquilo vinha várias gerações antes dele. As pessoas já tinham que ter a sua vida limpa para poder ser um sacerdote. Ele podia ser da tribo de Levi, mas não tinha uma vida própria, limpa, para ser um sacerdote. Com isso também não queremos desmerecer ninguém que tenha problema, porque eu vou chegar a um lugar que eu creio que ajudará a todos, desde que nós não falhamos na palavra, não ajeitamos a palavra para nos ajudar ou para ajudar os outros. Nós não temos que ajeitar a palavra para nos ajudar. Nós temos que saber o que aquela palavra significa para o dia que nós estamos vivendo e o que ela faz. Se ela fez lá atrás, ela faz aqui também. Amém? Nós estamos crendo assim. Se for olhar a vida de cada pregador, se fosse olhar por genealogia, os nossos ancestrais, nenhum de nós podia ser pregador. Nenhum de nós podia ser. Se fôssemos ter que ser examinado por genealogia. Como passaria um Brana com um pai bêbado? É difícil. Como passaria o Osmar com um pai bêbado? Não tem jeito. Estou falando apenas de nós aqui, porque nós estamos aqui para falar sobre essas coisas. Então, se for olhar nisto por genealogia, não passa. Aí nós temos que trazer isso para a vida. Porque se a genealogia não dá certo, então a nossa vida é que precisa estar de acordo, combinar com a Escritura para podermos exercer também aquele ministério. Com isso também quero te ajudar. Não queremos desmerecer ninguém, que a vida, o seu passado, não condiz. Tem que haver um presente. Tem que haver um presente.
Deus pesa o seu presente. Irmão Brana mostra isso. Certo? Ele não conta o seu passado. Ele pesa o seu presente, o meu presente. Então, a gente está aqui para poder ajudar, se conseguimos ajudar com a palavra. Mas mostrar a verdade como tem que ser mostrada. Certo? Tem que ser mostrada. Não é todo mundo que tem a vida de acordo. Se você for na mensagem pregada pelo irmão Brana, só o título, é sua vida digna do Evangelho? A gente já pegaria essa colinha e ia embora. Certo? A bolsinha 007 e já dava no pé. É sua vida. Quer dizer, não é sua geração, não é seus ancestrais. É sua vida digna. Agora, ela pode ser digna do Evangelho pela graça. Agora, ela é digna de ser um ministro? Ela é digna de ser um diácono? Aí que está. A pessoa tem que olhar por si própria. Se não está, existe graça ainda? Existe graça hoje, quando o Cordeiro já saiu do trono? E quando a era da graça terminou? Eu estou só preparando o caminho, espero que dê para me chegar lá, para mostrar para vocês se dentro de tudo isto ainda tem condições. Porque se for olhar, o Evangelho, a mensagem que foi transmitida no Brasil, também não podia ser comparada com a vida, porque não tinha uma vida correta dentro do matrimônio, mas tinha um ministério. Deus, isso eu uso dizer que é soberania de Deus. Que você não reprova um trabalho feito, mesmo por pessoas que suas vidas não condiz, que seus casamentos não condiz com aquilo. Se você não reprova, porque Deus trabalhou desse jeito. Me mostre outro que fez alguma coisa. Me mostre outro evangelismo no Brasil que fez outra coisa. Então não tem. Quem fez foi o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Aqueles que falam contra o pastor Joaquim Gonçalves, lhes falta o Espírito Santo. Porque lhes falta ver o que Deus fez. E você tem que ser agradecido a Deus pelo que Deus fez. Você tem que ser agradecido a Deus, ainda que o seu pai não faz nada por você hoje, mas pelo que ele fez. Não é assim? Então a gente tem que ser agradecido por um ministério, pelo que o ministério fez, ainda que não faz nada no momento, mas pelo que ele fez. Esse ministério fez, e graças a Deus, o ministério do pastor Joaquim Gonçalves fez. Ninguém fez. Os que falaram contra ele, partiram para a doutrina da ressurreição isolada, fizeram muito pior do que ele. Entende? Muito pior. Ele se torna um homem com um ministério limpo diante daqueles que falam contra ele. Eu não estou aqui para poder levantar o homem, mas para falar a verdade. Eu creio nisso. Você entendeu? Eu creio. Porque se eu não crer nisso, eu te diria, olha, como Deus pôde trabalhar dessa forma, você sabe muito bem, sem eu ficar contando, como Deus pôde trabalhar, evangelizar o Brasil e 7 nações vizinhas. Ele fez, então, diga, Senhor, foi soberania de Deus. Amém. Certo? Agora eu pergunto, o meu ministério, o ministério do pastor que está me ouvindo, ou que vai me ouvir, é soberania de Deus? Eu tenho que saber disso. É soberania? Estamos fazendo alguma coisa em prol desta mensagem e que ninguém mais está fazendo? Mas podemos usar as mesmas palavras? É soberania? Eu nem queria usar as palavras sou digno. Não, é soberania também. É fácil a gente dizer, eu sou digno. Examina a minha vida, examina meu passado,
examina meu casamento, casei, fiquei viúvo, tornei a casar outra vez. Eu não quero nem saber disso, de você examinar isso e aprovar. Eu quero soberania. Soberania é diferente. Se você encontrar erro, falha na minha vida, no meu casamento, nos meus filhos, você vai ter que usar essas palavras, soberania. Você não tem que usar, é digno. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Se você for olhar, ninguém é digno. Tem seus fracassos, tem os seus momentos de pedir misericórdia. O irmão Branham diz, eu tenho que pedir perdão para ele todo momento. E eu te pergunto, qual de nós não tem que fazer isso? Todo momento tem que pedir perdão. Você sai na rua pedindo perdão a Deus. Me ajuda, me liberta, me dê graça, me dê força, me limpa. Talvez você não fala para os outros escutar, mas a oração em espírito está sendo realizada. Ninguém precisa ouvir, senão os outros diriam, está doido. Porque todo mundo que sai na rua falando sozinho, está fraco, está problemático da mente. Então você não fala, você ora em espírito. Você pede em espírito. Então eu não estou aqui por dignidade. Então eu quero que vocês que crêem no meu ministério saibam de uma coisa. Não pese meu ministério por dignidade. Pese por soberania. Porque se vocês pesarem o meu ministério por soberania, vocês pesarão o ministério dos outros também por soberania. E se por vida, dignidade, e por dignidade, nenhum de nós passamos, se você admite eu entrar por soberania, então você terá que admitir todos os demais entrar por soberania, porque Deus não trata um melhor que o outro. Eu creio que nisso eu estou sendo claro para o povo que crê no que eu prego, principalmente para quem crê no meu ministério. Eu não tenho o pensamento de fé de dizer eu sou maior do que os outros. Não, a graça tem me dado isso. Se a graça tem me dado muita coisa, muitas graças eu tenho que dar, certo? Então, vamos caminhar pensando nisso. Deus tem mandado o seu Josué e nós o temos encontrado. Encontramos o Josué deste dia. Na própria mensagem, vamos ver, você pode apontar isso mais para um homem, mas eu quero que você note na mensagem, vou fazer o possível de entregar isto para vocês. O 229, como fui com Moisés, assim serei contigo. Irmão Branham diz, estamos buscando a Josué para este dia. Agora, eu quero te avisar uma coisa. Por que eu estou pregando? Encontramos o Josué deste dia. Porque o irmão Branham estava buscando o Josué daquele dia em 62. E ele foi encontrado em 63. Então, eu não estou buscando o Josué para este dia. Eu encontrei o Josué para este dia. Certo? Na primeira e segunda etapa, nossa também no Brasil, estávamos buscando Josué para esse dia. Na terceira etapa, nós encontramos o Josué neste dia, certo? Agora, guarde bem, o que é o Josué? Estamos buscando a Josué para este dia. Encontramos o Josué deste dia. E o qual é o Espírito Santo. Olha que facilidade. Eu encontrei o Josué desse dia. É o Espírito Santo. Isso não afeta ninguém, irmãos. Isso glorifica a Deus. Encontrei o Josué deste dia. Qual é? É o Espírito Santo. Para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém. Porque ele é um Espírito. Então nós encontramos o Josué. E nós estamos ouvindo alguém que Josué
está usando no dia. Encontramos, irmão Brana, que o Espírito Santo, Josué, estava usando ele naquele dia. E hoje, no tempo da noiva, da esposa, nós temos encontrado a mesma coisa. Encontramos o Josué, o Espírito Santo. Agora, ele tem que ter alguém para ele falar por intermédio dele. Ele precisa de alguma pessoa, porque ele é um Espírito. Eu estou lendo a mensagem do irmão Brana. O Josué é o Espírito Santo. Mas o Josué, sendo o Espírito Santo, ele tem que ter um homem. E nisso eu quero que vocês entendam, porque existem os pensamentos errados e a gente tem que corrigir os pensamentos. Porque até aqui está certo. Existe o Josué deste dia, que é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, foi o Josué no tempo de irmão Brana. Irmão Brana diz, o Espírito Santo é o profeta deste dia. Desta hora. O Espírito Santo é o profeta deste dia, desta hora. Então eu posso te dizer a mesma coisa. O Espírito Santo é o profeta deste dia, desta hora da esposa. Agora, o Espírito Santo tem que trabalhar através de alguém. Temos encontrado o Espírito Santo. Temos encontrado o Josué para este dia. Amém? O Josué deste dia nós temos encontrado, o qual é o Espírito Santo. E ele tem que usar alguém. O Espírito Santo tem que usar alguém para entregar esta mensagem. Certo? Agora, isso aqui está numa pessoa. Porque Deus usa um homem. Creio que é 129. Quem dizeis ser este? E irmão Brana prega isso em outras mensagens. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele fala muito disso. E ele diz que o inferno é contra este ensinamento de Deus usar um homem. O inferno é contra este ensinamento. Então tem que saber que existe o Josué daquele dia, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está usando um. Agora, depois disso, irmão Brana, que foi o homem o qual o Espírito Santo usou na América do Norte, irmão Brana gerou os Josués. Estão entendendo? Irmão Brana era o Josué. Mas ele gerou os Josués. Aí já vai para plural. Não ficou só no irmão Brana. Tem os Josués. Agora, não tem um Josué do irmão Brana que crê em dualidade. Isso não é Josué. Isso é Acã. Isso é Coré. Porque o Acã pegou uma cunha de ouro, uma capa babilônica. E não precisa de capa babilônica melhor do que crer em 2 ou em 3. Porque todo Israel fica sabendo que Deus é um. A Bíblia diz assim, que ele é um só. E se ele é um, por que eu vou falar que ele é 2? Ou que é 3? Nenhum Josué dirá isto. Então você tem que saber. Eu vi os Josués com o Josué. O Josué Brana e os Josués do seu dia. Só me lembro de um, que o irmão Brana falou muito bem dele e disse que Deus fez e perdeu a forma. Que o irmão Nevo, conhecido por irmão Neville, que a gente fala. Isso foi o que Deus fez, perdeu a forma. Tinha mais alguns naqueles dias. Não foi muito comentado, mas tinha Josués daquele dia. No dia do irmão Brana, gerado pelo ministério do irmão Brana. O Josué gerando os Josués. Porque Deus precisa de mais homens. Mas mais homens que é gerado pelo ministério daquele homem. Com aquela mensagem. Com aquela inteligência de Deus. Com aquele Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava num homem. Aí você volta no Velho Testamento, você encontra também o sogro de Moisés. Falando para ele. Lhe dando uma instrução.
porque ele não dava conta de levar aquele povo sozinho. Aí o que Deus fez? Deus pegou 70 anciãos e repartiu o espírito de Moisés. E você sabe que o espírito de Moisés era o Espírito Santo, era o Espírito de Cristo. Foi repartido em 70 anciãos. E Moisés não ficou nem um pouquinho mais fraco. Mas ele tinha mais gente, mais mecânica. Era uma dinâmica com mais mecânica. Será que vocês compreendem isso? É uma dinâmica, o Espírito Santo, com uma mecânica chamada Josué. Logo aquela dinâmica, Espírito Santo, ela foi repartida em mais 70 homens. Então tivemos mais mecânica, mais homens, mas tivemos só uma dinâmica, só o Espírito Santo. Amém? Então você vê Deus trabalhando. Eu não duvido que hoje Deus está fazendo a mesma coisa. Eu não posso duvidar. Deus está fazendo a mesma coisa. Se tem o Josué que nós temos encontrado nesse dia, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é os selos, é os trovões, é o novo nome, é a terceira puxada. Então você já sabe o que é o Espírito Santo. O que está acontecendo é que Deus está pegando desta luz, desta revelação, que todos vocês já alcançaram do ano 2000 para cá. E Deus está procurando uns 70, que não é os 70 que largou o ministério de Jesus, mas uns 70 ancião, que é homem de responsabilidade. Tem hora que não tem nenhum ministério vindicado, mas pode entregar uma fita do irmão Brana, pode entregar uma mensagem do irmão Brana, pode entregar um CD. Talvez você procure uma grande vindicação. Não, você vai encontrar que aquele homem que é mais mecânica que Deus tem, Deus não tem só uma mecânica agora. Uma vez foi irmão Brana, uma mecânica, e a dinâmica toda nele. Mas agora vamos encontrar a esposa de Cristo, que é uma mecânica, muito grande, com uma dinâmica que é o Espírito Santo. Quer dizer, vários homens, muitos homens. É isto que Deus quer. É isto que este ministério está fazendo. Só para encontrar, não é... Você não pode tomar o meu ministério como sendo o ministério de Josué. Um Josué que não gera. Um Josué que não pode tirar a mensagem que está nele, que é o Espírito Santo que está nele, neste ministério, e distribuir para outros homens, que são anciãos também, que têm capacidade, e que a graça tem envolvido eles, como envolveu o seu Josué. Eu creio que essas coisas acontecem para nós termos esse tipo de mensagem que ajuda, favorece, mas está de acordo com a mensagem. Me diga que está contrária à mensagem. A mensagem de um só homem era Jesus, era Pedro, era Paulo. E assim, cada mensageiro nas eras foi Brana. Agora é a esposa, e tem um que recebeu esta mensagem. Tem um que chegou primeiro na terra. Eu vou ler aqui para você. Josué chegou primeiro na terra. Por isso, quando ele voltou, eu estarei contigo. Por quê? Porque ele já tinha ido na terra. Ele tinha visto primeiro a terra que mana leite e mel. O nosso profeta viu primeiro a terra que mana leite e mel. Trovões, novo nome, Jesus Cristo, essa foto que você vê aqui, que ele diz, vira para a direita, e você ficará vendo Jesus. Olha seus olhos, olha seu nariz, sua boca, sua barba. Ele pôde mostrar isso para nós. E se há um Josué
na esposa de Cristo no ministério final. Terá a esposa de Cristo no ministério. Nesses últimos dias, antes do rapto, sim, seguro. É a mensagem da hora, é o ministério da hora. Então, nós ficamos sabendo disso de 2000 para cá, graças a Deus que ficamos sabendo. E o que está acontecendo é que mais mecânica está precisando, mais homens. No tempo de Jesus, ele diz: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Havia tantos pregadores naqueles dias, mas para a pregação daquele homem chamado Jesus era muito pouco. E ele estava ensinando o povo a orar: orai ao Senhor da seara. Eu poderia ensinar vocês, pedir a Deus assim: orai ao Senhor da seara. Qual seara? A pentecostal já terminou. As outras já terminaram. A primeira e segunda etapa já terminou. Está cheio de pregadores. Não precisa nem orar mais. Mas para a terceira etapa, orai ao Senhor da seara, rogai ao Senhor da seara dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, para que envie obreiros, ceifeiros, para esta seara, homens que vão receber do mesmo Espírito Santo que o Josué do dia recebeu. Por isso você vai ver o homem que diz: recebi o Espírito Santo, sou o Josué do dia. Aí ele saiu pregando dualidades. Não é Josué, gente. Ele está mentindo. Será que o povo não sabe, não percebe? Branham nunca disse que é 2. Ele diz que Deus não é como o seu dedo, mas nunca disse que é 2. Porque Deus é uma pessoa. Se você vê ele como Espírito, não pode ver ele na pessoa, é Jesus Cristo. Por isso que ele não é como o seu dedo, é o Pai no Filho, mas não 2 pessoas. É como o Espírito Santo está aqui, ele não pode fazer nada se não for através de mim e de você. Foi isso que Branham falou, gente. O Espírito Santo está aqui, ele não pode fazer nada mais se ele não pegar eu e você para fazer a obra. Ele depende, o Espírito Santo depende de tomar a mim e a você para fazer a obra. Amém. Amém, amém, amém. Eu creio que isto deve ajudar cada um de nós. Jonas, você pôs a fita de vídeo? É isso aí. Então, meus irmãos, o que a gente precisa? Para mim ficar em paz, quando me vem, eu tenho que ter que falar. O Josué, para este dia, ele tem que falar, que é o Espírito Santo, ele tem que falar por intermédio de alguém. E esse alguém foi Branham. Ele tem que falar por intermédio de alguém. Oh, mas muitos vão assim: mas Branham teve uma vida digna. Mas você tem que medir a sua vida também. Branham teve uma vida digna, mas se fosse para ir todos com a vida digna, como teve o irmão Branham, menos gente ia ainda. E por que você está crendo que você vai e nunca teve a vida digna que Branham teve? E você sabe que Deus não pode exigir de mim menos do que exigiu do irmão Branham, e não pode exigir de você, membro. Agora eu sei que os membros começam a arrepiar. Mas eu tive meu problema assim, assado. Eu casei 2, 3 vezes. Vocês tiveram. Então agora tenha misericórdia dos outros. Porque vocês vivem no mesmo barco. E quando você vive no mesmo barco condenando o outro, sabe o que você faz? Você está levando o seu barco a pique e vai morrer você e o outro afogado. Mas se você tiver misericórdia, reconhecer seu erro, diz: vou remar assim mesmo, vou remar. Mas o meu irmão dali, aí eu não vou remar porque ele tem que morrer. Mas se ele morrer, você morre também. Se ele não for no rapto, você não vai também. Porque olha o tipo de vida. E Deus exigiu de irmão Branham: nunca fumes, nem bebas, nem desonre teu corpo, que ele não adultere. E as pessoas fazem isso.
Hoje o mundo está cheio disso. Por que vem nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló? Porque são dias de casamento e divórcio. E só a graça de Deus pode nos salvar através da sua soberania nesse dia, como crentes e como pregadores. Ninguém vai chegar lá batendo no peito: eu vivi muito bem, uma vida limpa. Bom, e o outro? O outro vai ter que chegar: Senhor, você é propício a mim, pecador. Então eu sou o fariseu. Não vai adiantar nada. Você não tem que chegar lá por vida limpa, você chega por soberania, por graça. É isso que eu vejo nesse dia, quando eu ministro para ajudar o povo, na hora em que nós vivemos, porque não tem mais misericórdia em lugar nenhum. Se não tiver um Josué nesse dia, onde Deus pode, através de alguém, estender sua misericórdia, sua graça para nós, se não tiver, nós estamos perdidos, porque nós vamos encontrar mais acusadores do que libertadores. É um monte de acusador. Você fez isso, você fez aquilo, seu ministério não pode, você não pode ter ministério, porque está assim, está assado. Você não encontra ninguém que possa levantar com o mesmo espírito de Josué, porque se houve um Josué nos dias de William Branham, tem que haver um Josué nos dias da esposa. Tem que haver, porque o Josué é graça. O Espírito Santo é graça. Ele está distribuindo isso para nós agora. Outra coisa, o Josué que Deus tem esperado. Vamos ver aqui, 78. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Se a palavra disser para fazer certa coisa, faça. Não me importa o que a organização diga. Faça de qualquer modo. Esse é o Josué que Deus está esperando. Esse é o Josué que Deus tem esperado. Mas o irmão Branham diz: está esperando. Você vai ficar a vida inteira, está esperando? Está esperando, foi em 62, em 63, o Josué estava ali. Era o Espírito Santo no profeta do dia. Agora, nós estamos esperando, Deus também estava esperando um Josué para a nossa era da esposa, da noiva. Precisava de um Josué. E se Deus encontrar esse Josué, Ele fala através dele, Ele mostra para nós o que são os selos, os trovões, o novo nome. É só Deus encontrar esse Josué, que é o Espírito Santo num homem. Outra vez, mas nunca esqueça que depois disso tem os seus Josués. É um homem para receber aquela palavra. E depois tem os Josués que vão pregar aquela palavra, que vão sair daquele ministério. O Espírito Santo não tinha... o Espírito Santo no tempo de Lutero trabalhou na justificação. E o irmão Branham disse que naquele tempo até eles fumavam. E o Espírito Santo trabalhou na justificação. O Espírito Santo não fuma, mas trabalhou na justificação, porque não tinha outra coisa para ele fazer. Naquele dia, era o justo viver pela fé. Mas quando foi nos dias de Wesley, o Espírito Santo já trabalhou com limpeza, santificação. Aí já tirou o fumo, já tirou a cachaça, já tirou a roupa vulgar, já tirou as palavras torpes. Mudou. Sim, é Deus operando. É você ver Deus entrando em cena e operando. É o que Deus está fazendo conosco hoje. Eu quero que vocês vejam isso. A mensagem foi espalhada pelo Brasil e 7 nações vizinhas. Você vai dizer que não teve um ministério para fazer isso? Teve. Teve aquele ministério de Moisés para fazer isso. Por quê? Porque o ministério de Moisés não pôde mostrar a terra prometida. Ele só pôde enviar. E enviou 12.
Moisés enviou 12 para averiguar a terra, para espiar a terra. Mas o novo ministério, diz irmão Brana, quando o novo ministério de Josué chegou, ele não mandou 12, ele mandou 2. Um vê e o outro apoia ele. Josué e Calebe. Deus trabalha assim. Então você tem que ver, tivemos esse ministério no Brasil para poder evangelizar, dar a mensagem para todos nós no Brasil e 7 nações vizinhas. Foi o que Deus fez. Você não pode falhar em ver isso também, e você não pode falhar em honrar o Espírito Santo em Moisés, no ministério de Moisés. Se o Espírito Santo trabalhou no ministério de Lutero, como não trabalharia no ministério de Moisés, agora, quando a mensagem foi espalhada no Brasil, por volta de 1972. O ministério foi grande, maravilhoso. E aí você vê legisladores, talvez qualquer hora a gente fala mais sobre isso, cheio de leis, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. E você vê o ministério do irmão Brana, como Moisés, ele veio dando um tiro na televisão. Esse é um ministério para mostrar lei, colocar lei na mensagem. Ele fez isso. De se eu tivesse uma na minha casa, dizer, eu daria um tiro nela, diz William Brana. Você acha que ele mudou de opinião? Não, mudou de ministério. Quando ele mudou de ministério, você diz, mas você vai ter coragem de crer assim? Eu tenho, porque eu leio na mensagem. Quando ele mudou de ministério, o ministério era Josué, em 1964. Hoje tem se cumprido essa escritura, 110. Ele disse, se passar Sodoma na sua cidade, lá no cinema, e você não tiver culto na sua igreja, vá vê-lo. Ele podia ter sido um Moisés, um legislador, e colocar leis sobre aquilo também, mas agora ele era Josué. 1964, ele era Josué. O ministério era Josué. Não é que está apoiando o erro, não. É você entender as coisas, entender o ministério. Você entender que a graça estava agora retratada em William Brana. A lei estava retratada no seu ministério, também de primeira e segunda etapa. Leis daqui, leis dali. Mas quando chegou a hora da graça do Josué atuar, então atuou com graça. E a graça não é uma desgraça, não é uma sujeira, mas é um ponto de livramento que Deus está dando para o seu povo. Eu sei que isso tem pessoas que podem estar me ouvindo agora, dizendo, eu não creio assim. Não é para você também. Isso aqui não é para você, isso daqui é para aqueles que creem nesse ministério. Assim como o irmão Brana diz do Cordeiro sair do trono, diz, se você tiver sua opinião, você pode pregar sua convicção do jeito que você quiser, não tem problema, cada homem tem que pregar sua convicção, mas essa daqui é a minha. Se você não quer que o povo escuta isso, diga para eles não ouvir. Foi o irmão Brana que falou, isso é terceira etapa, isso é primeiro selo 27 e 28, da primeira tradução de Goiânia. Por que não tomar isso então? Por que eles estão dizendo para o povo, não escuta as mensagens do Osmar? Por quê? Eles estão obedecendo irmão Brana. Irmão Brana disse, se vocês não querem que o seu povo escuta isso, diga para eles não ouvir. Então não me diga que o seu povo é povo de Brana. Porque o William Brana diz depois, no próximo parágrafo, no mesmo parágrafo 28, porque isto é para o povo ao qual eu fui enviado. Agora, William Brana foi enviado para pregar para mim, como Moisés, legislador, leis, imposição, ele foi enviado para mim, mas também foi enviado como Josué para mim, para poder me colocar no lugar, para dizer, o Espírito Santo é o Josué desse dia. E ele tem que ter alguém através do qual ele possa trabalhar. O diabo é inofensivo se ele não tem uma pessoa. E aí, agora vai apertar. O diabo é inofensivo. Se ele não tiver um que fala do outro, o diabo não fala. O diabo só fala porque ele encontra um irmão falando do outro. Aí o diabo fala através daquele irmão, daquela irmã. Oh, mas é irmão, é ministro. Não é. É o diabo que está falando através deles.
O diabo é inofensivo. Se não tiver alguém que dê lugar para ele trabalhar, Deus não pode fazer nada se você não der lugar para ele trabalhar. Nós temos que dar lugar, abrir o coração. Deus não entra e rebenta a porta, não. Deus não é um estuprador, não. É com amor, com carinho que ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele bate na porta, ele não arromba, não. Agora, isso é encontrar Deus. Eu gosto disso. Eu gosto de ver essas coisas. O 50, parágrafo 50, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele diz: Deus conosco como foi com o profeta. Eu quero que você veja agora Deus conosco como foi com William Branham. Aí o outro diz: olha, eu não tenho visto nada, porque o que eu quero ver é cura, maravilhas. Não, isso daí já foi feito. O ministério de Moisés fez isso. Quando Josué chegou, Josué não precisava orar: caia maná do céu. Não, o ministério de Josué foi abrir o rio. Vocês têm que fazer morrer a si mesmo se vocês quiserem entrar em Canaã. Fazer morrer sua natureza ranzinza, nojenta, que fala dos outros, que é fuxica. Não existe um Josué falando dos outros. Existe um Josué comandante, que trabalha, que luta, que prega, que dá CD, que dá mensagem. Você não vai ter um Josué falador, contrário àquilo. Não, você vai ter uns Caleb. É isso mesmo, Josué, eu estou com você. Uma igreja Caleb. A igreja tem que ser Caleb ao lado do seu pastor Josué. Ah, meu pastor tem esse defeito, tem aquele. Qual que não tem defeito? Porque tem muita gente que vem na página da internet e me manda assim: meu pastor é Jesus Cristo. Totalmente errado. Eles nunca podem encontrar um pastor para eles. Primeiro você tem que encontrar. Quer mensagem para isso? Eu creio que eu vou chegar lá, se der tempo. Eu vou chegar nisso daí para poder te ajudar, certo? É 228. Mas eu estou falando no 50 ainda, né? 50. Parágrafo 50 aqui. Deixa eu ler para vocês. Agora, Josué teve que tomar esta ordem. O povo disse: que Deus seja contigo, como ele foi com Moisés. E nós sabemos que o mesmo Espírito que nos guiou até agora pode levar-nos para adiante. Agora, mas se o povo dissesse: ó, que Deus seja contigo, pastor, como foi com Moisés, como foi na primeira e segunda etapa, que Deus seja contigo agora, nessa terceira etapa. E aí nós vamos para frente, nós vamos saber o novo nome, os trovões revelados, 7 selos revelados, aberto, o 7º selo, o mistério do dia sendo brana, Deus encarnado. Era o mistério do dia. Aquele 7º anjo era quem tinha o 7º selo e voou para o irmão Brana. 7º selo, 152 e 201, 202. Será que não dá para poder absorver essas coisas? Glória a Deus. Bom, tem coisa que eu já falei, só para dar parágrafo para você. 52. Josué sabia que essa terra estava ali. Ele foi primeiro e descobriu. Josué descobriu. Eu sei que tem tudo isso. Eu preciso de alguém para descobrir. E se não for Josué, não descobre. Tem que ter um espírito de Josué operando, que é o Espírito Santo. Quem descobriu essas coisas no ano 2000 para nós, não fui eu, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Josué desse dia. Ele só tem que ter alguém para ele falar, alguém por intermédio de alguém que ele possa falar sua mensagem, entregar seu recado. Ele precisa de alguém, que seja alguma voz, que seja alguma pessoa, mas ele foi primeiro. Sabe que muitas vezes pregadores falham? Eles falham porque eles querem mostrar para o povo deles que eles é quem tem a revelação.
Então, nisso eles falharam. Nisso o Sul falhou, nisso o Centro-Oeste falhou, nisso o Norte falhou, Belém do Pará falhou, o Espírito Santo falhou. Estou falando do Estado do Espírito Santo, falhou. Porque eles querem mostrar que eles têm. Não, primeiro eles deveriam mostrar que eles receberam. Alguém foi lá primeiro e descobriu. O Josué foi primeiro e descobriu. Aí você é outro Josué ao lado daquele Josué. Já é mais mecânica com a mesma dinâmica, mais pastores com a mesma mensagem. Se você prega diferente, isso prova que você é um Coré, um Datã, um Abirão e um Acã. Que no tempo de Josué não tem Datã, não tem Abirão, não tem Coré mais. Então, nessa terceira etapa, não tem Datã, não tem Abirão, não tem Coré mais. Tem Acã. Aí é membro Acã, é pastor Acã, é obreiro Acã, é diácono Acã. Ele não prega o que Josué pregou. Ele vai lá, pega uma capa babilônica de um seminário, eles estudam coisas fora da mensagem e vai pregar para o povo coisa fora da mensagem. Meu irmão, eu nunca perdi tempo com isso, Deus sabe. Nunca perdi tempo com isso, de estudar um livro fora da mensagem, para mim ter uma mensagem, quando eu tenho centenas de livros de William Branham e eu não dou conta de ler. Vou ler um livro à parte, quando aquela mensagem que eu leio daquele livro, eu não posso ter segurança de entregar, porque não é assim, diz o Senhor. Eu quero tomar do Josué, mensagem do Josué, pregador, evangelista, obreiros, pastores, não tente procurar alguém que pregue alguma coisa, não tente descobrir por livros, estudando na internet alguma coisa para entregar uma coisa nova. Vai entregar o que Branham entregou, o que o Josué entregou, vai entregar agora o que o Josué, o Espírito Santo está entregando agora, e larga de inventar as coisas. Mas você é contra tudo. Me diga que isso vai levar alguém no arrebatamento. Me diga que tem uma mensagem que você extrai de um livro que não é do Josué do dia e que vai te levar no arrebatamento. Se te levar, eu estou perdendo tempo. Só tem uma mensagem, só tem um homem. E a mensagem de um só homem, eles não a querem. É assim diz o Senhor. Eles querem mensagem de teólogo, eles querem mensagem de internet, eles querem mensagem de livros à parte, que não é de William Branham. Se eu pregar a semente da serpente para vocês, eu digo que foi Branham que falou. Se eu pregar a marca da besta para vocês, foi Branham que falou. Porque eu não perco tempo com semente da serpente e marca da besta, se não foi o Josué do dia que falou. Eu não perco tempo. Porque eu sei que não vai me levar a lugar algum, vai só colocar confusão na cabeça do povo e não tem esclarecimento, porque o esclarecimento está no Josué, que tem o assim diz o Senhor. Agora, vocês que vêem essas coisas desse jeito, volte atrás e conserta. Certo? Volte atrás e conserta. Não pense que eu estou querendo mandar, não. A questão é que não é mensagem para preparar o povo. Deus tem uma mensagem para preparar. E eles não a querem. Deus tem um homem com uma mensagem para poder gerar mais homens, mais mecanismo. Oh, meu irmão, seja mais um. Não que fala contra o CD, mas que abrace, que ajude, que distribua. Você sabe que isto é a voz de Deus. Você sabe que está de acordo com a mensagem. Eu sei que você sabe, está de acordo com a mensagem. Você não tem medo de perder ministério, porque ministério não é meu nem seu, o povo não é meu nem seu. O povo é de Deus, e esse povo não vai se perder. Se eles for do meu para você, não vai se perder, e se vier de você para mim, não vai se perder. Se você for um destes pastores, Josué. Agora, se não for, vai se perder mesmo. Se não for, vai se perder. Porque Deus só trabalha através deste mecanismo correto. É uma dinâmica com muitas mecânicas, muitos pastores. O Espírito Santo pode usar, se ele usou 70 anciãos, nenhum discutiu com o outro, nenhum fez doutrina contra o outro, nenhum quis mandar no outro. Isso aqui é Espírito Santo.
Isso que é Espírito Santo. O Espírito Santo nesse dia, ele faz a mesma coisa. Pode ter muitos pastores, mas nenhum quer ser mais sabido que o outro, quer ser mais entendido que o outro, porque todos eles receberam de um só, do Espírito Santo, através do homem que Deus usou naquele dia. Por que querer ser grande? Muito bem. Josué descobriu a terra. Você sabe que ele foi lá. E eu dou graças a Deus que nós fomos lá. Lá nos selos, onde os trovões foram revelados, onde o novo nome estava. Nós fomos lá, na terceira puxada. Isso inclui toda a mensagem. Você não pensa que nós desprezamos mensagem de primeira e segunda etapa, não. Como não se pode desprezar a mensagem de Lutero como justificação? Sem justificação, você não é justo. Primeiro você tem que ser declarado justo, para depois ser declarado santo. Para depois você receber o Espírito Santo. Você não pode receber o Espírito Santo sem que o próprio Espírito Santo te declare justo e te santifique. O Espírito Santo tem que vir, me declarar justo, me santificar, tirar toda a sujeira de mim, da minha vida, do meu lar, do meu ministério. Aí sim, ele pode me encher, ele pode te encher. Amém? Glória a Deus. Tem mais coisa, irmão Banana? Ensina aqui, deixa eu passar porque já está chegando no final. O 228. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Lembre-se, você só pode ser salvo por sua fé pessoal. Você só pode ser curado por sua fé pessoal. Então não culpe ninguém. Vocês estão escutando isso aqui? Não elogie ninguém e não culpe ninguém. Você só pode ser salvo por sua fé pessoal. Você só pode ser curado por sua fé pessoal. Ah, eu fui curado pela fé do pastor. Não, você foi curado pela sua fé. A doença estava no seu corpo. É a sua fé. Jesus diz, a tua fé te salvou. Jesus nunca falou, a minha fé te salvou. A tua fé te salvou. Certo? Escuta, você crê que isto é a Bíblia? Amém? A congregação diz amém. A palavra de Deus. Agora eu vou deixar isso aqui para me encerrar. Para os membros, para os pastores. Você crê que seu pastor é um homem de Deus? Qualquer igreja a que você vai. Se não, você deve sair dela. William Branham está dizendo. Você crê? Agora, tem uma coisa, se você não crê, se aquela pessoa não é de Deus para você, você não deve falar para os outros, porque ela não é de Deus para você, mas ela é de Deus para outra pessoa, que escolhe aquele ministério, deixa aquilo ir para frente. Quem, no final, dá o resultado é Deus. Não somos nós. Temos que sair falando, maldizendo, culpando. E esse não tem ministério, é que ele tem. E esse irmão é isso. E ele casou 2, 3 vezes, 4 vezes. E isso, está tudo errado. E não pode. Poder não pode, está tudo errado. Mas o que vai fazer agora? Está errado? Está. Existe alguma mensagem? Existe, o Espírito Santo está em algum Josué? Josué é graça, diz o profeta. 46. Como fui com Moisés, serei contigo. Josué foi chamado de graça. No dia do irmão Brana, ele era o Josué. Foi chamado de graça. Como? Ele diz, eu os perdoo. Mas nenhum homem pode perdoar. Eu os perdoo? Não, só Deus pode perdoar. Você não pode crer no perdão que o sacerdote dá para você. Você vai lá e confessa o seu pecado para ele. Não, filhinho, você está perdoado. Te benze. Não. E agora com William Brana?
Você vê como que tem o trabalho da igreja e de Deus. A igreja arrumando um homem para perdoar pecado e Deus estando num homem no dia perdoando pecado. Quem podia crer nisso, irmãos? E eu creio nisso nos dias de William Branham. Era o ministério de Josué, que Josué é graça. O irmão Branham diz que Josué é graça, Moisés é lei, mas Josué é graça. William Branham olhou para aquele casal que estava abraçando e beijando-se na frente da igreja, tirando a atenção do povo, e Deus falou para o irmão Branham: eles estão em suas mãos, faça com ele o que você quiser. Que coisa! Eles estão em suas mãos. Se ele não fosse o Josué do dia, ele não podia usar de graça. Se você disser para ele, morra, o casal vai morrer, porque está beijando e abraçando na frente da congregação. Mas William Branham olhou para aquele casal e disse: eu os perdoo. Aí vem a crítica de fora: ele perdoa. Homem não pode perdoar pecado. E o próprio irmão Branham ensinou assim: Pedro perdoou o pecado batizando o povo no nome de Jesus Cristo. É assim que se perdoa pecado. Mas nos dias de irmão Branham, você tem que saber que Deus diz para ele: se você for sincero e fizer com que as pessoas creem em ti, irmão, Deus estava nele. Como o povo vai crer em Branham se o Josué, o Espírito Santo, não estava em Branham? Se você conseguir fazer o povo crer em ti, nada suportará a sua oração, nem mesmo o câncer. Então ali estava, por isso ele diz: eu os perdoo. Agora tem o Josué do dia, o Espírito Santo hoje. Você diz: não, as coisas estão erradas, tá? Casou mais de uma vez, está errado? Está errado, completamente errado. Agora tem um Josué aí. Posso crer nesse Josué, o Espírito Santo, o qual ele pode me dar um alento, porque eu não tenho conserto. Mas tem aí um Josué, tem uma mensagem de graça, que não é a graça das 7 eras, não. Agora não. Josué não é das 7 eras era Moisés. Agora é Josué, é depois que termina a era. Aí você vai encontrar o Josué com uma mensagem, graça, para o povo. Será que tem isto? Tem. Nós estamos encontrando ele. Aí o irmão Branham diz assim: você crê que seu pastor é um homem de Deus? Qualquer igreja que você vai, senão você deve sair dela. Vá a um homem que seja um homem de Deus. Então, se você crê nele, creia que ele está dizendo a verdade para você. Então, aceite-a. É você crer e aceite. Eu quero deixar 2 coisas aqui para me encerrar, que está em Pérgamo 56 e 57. Onde o irmão Branham diz que a noiva, falando agora de uma unção, a noiva, falando a unção da dinâmica numa mecânica. A noiva tem o assim diz o Senhor. 56. No 57, irmão Branham diz que ninguém pode enganar estes membros da noiva, porque eles têm o assim diz o Senhor. Aqui você vê uma mecânica com uma dinâmica, a noiva. Mas logo aqueles que creem e faz parte desta noiva são várias mecânicas com uma dinâmica. A mesma palavra, o mesmo assim diz o Senhor. Então, por favor, você sabe muito bem, o que eu falar do púlpito eu falo em qualquer lugar. Estou falando aqui em qualquer lugar. Se eu trato em particular com a pessoa, é problema da pessoa, é problema pessoal, que um não pode comparar com o outro. Muitas vezes quer que trata igual e não pode. É a mesma coisa: o remédio foi bom para mim, toma você. Foi bom para mim, mas eu tenho a pressão normal. Você tem a pressão alta e aquele remédio sobe, a sua pressão te mata. Mas nós tínhamos o mesmo sintoma. Tinha o mesmo sintoma, mas a pressão era diferente. A pessoa tem que entender isso. Certas coisas que nós resolvemos para uma pessoa, para um casal, não serve para o outro. Agora resolveu para um casal, aquele casal encontra outro com o mesmo problema. Já ele resolveu assim para mim. Então para você é a mesma coisa. Não, vai te matar. Vai te matar, não é a mesma coisa. Temos que estudar o caso para poder resolver aquilo ali. Esse é o trabalho do Espírito Santo, que sempre tem que ter uma pessoa. Amém?
Então guarde isso, pelo amor de Deus. Tem um Josué e tem os Josués que estão com o mesmo espírito, a mesma doutrina, a mesma mensagem daquele Josué. É um Brana. O Espírito Santo era um homem, mas depois o Espírito Santo foi repartido em várias mecânicas, vários pregadores. É o Espírito Santo trazendo essa mensagem à esposa, é um homem. Mas depois esta mesma mensagem sai para todos os demais pastores e eles são contagiados com a mesma mensagem. Sempre Deus teve um homem e a mensagem saiu para os demais através daquele. Sempre na Bíblia foi assim. O incrédulo que não vê isso, irmão Branham diz, o inferno que luta contra isso. Mas o inferno sabe que esta mensagem de um só homem, ela é verdade. Agora, ela é verdade assim. Não é só eu que sou o homem que posso pregar a mensagem. Não. Depois de mim, tem outros Josués. Depois dessa mensagem aqui, tem outros Josués com a mesma mensagem. Outros pastores, lá no norte, aí no sul, no centro-oeste, no Espírito Santo, leste, norte. Eles estão recebendo a mensagem de um só homem. Por isso Deus é um. Deus não pode usar mais do que um, porque é 2, 3 cabeças, a coisa fala tudo diferente. Deus é um. É o que Deus fala, é que você vai ouvir. Ele tinha um Josué e levou o povo para Canaã. E foi um Brana para levar nós para os 7 trovões. Agora tivemos a mensagem da noiva, também um homem para poder mostrar estas coisas para nós. Só temos que ser agradecidos, porque é o Espírito Santo e ele tem que usar alguém. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder expor mais um pouco a sua palavra. Ajuda este povo, Pai, com esta mensagem que nós queremos apenas que o povo saiba que o Senhor tem muitos Josués na terra, tanto aqueles que estão pregando como aqueles que estão crendo, como tem muitos Caleb também, que se põem ao lado do Josué, mas que não seja um Acã ali para prejudicar, mas seja um Caleb para ajudar, para dar a mão. Ajuda este povo, Pai, com a luz desta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus abençoe todos vocês, os que estão presentes e também aqueles que estão conosco através da internet por todo o Brasil. Deus os abençoe. É bom sempre estar alerta ao que é feito. Aquilo que é feito aqui, se você crer no ministério, então por que falar contra, não é? Tanto membro como pastor. Para que falar contra? Se nós temos uma direção de Deus para isso, para dar ceia para os outros através da internet, por que falar contra? Certo? A pessoa deve cair em si, se arrepender e saber, ou eu estou a favor ou eu estou contra. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Tem que pensar.